Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao nosso comentário ao livro do Gênesis, o ciclo de Abraão, nosso 21º encontro, Gênesis capítulo 20, do versículo de 11 a 18. Então vamos ver a leitura desse capítulo 20, do versículo 11 a 18. Abraão respondeu: pensei que neste país não respeitavam a Deus e que me matariam por causa da minha mulher. Além do mais, era de fato minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e se tornou minha mulher. Quando Deus me fez andar errante, longe de minha família, eu pedi a ela: faça-me este favor. Em qualquer lugar em que chegarmos, diga que eu sou seu irmão. Abimeleque pegou as ovelhas e bois, servos e servas, e os deu a Abraão, devolvendo também sua mulher Sara. Disse ainda: minha terra está aberta para você, fique onde quiser. Depois disse a Sara: aqui estão 1000 moedas de prata para o seu irmão. Isso servirá de reparação diante de todos os seus, e ninguém pensará mal de você. Abraão intercedeu junto a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e seus servos, a fim de que pudessem ter filhos. Isso porque Javé tornara estéreis todas as mulheres na casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Então esse é o nosso comentário que nós vamos ver no dia de hoje. Versículo 11. Abraão respondeu: pensei que neste país não respeitavam a Deus e que me matariam por causa da minha mulher. A resposta de Abraão revela que ele estava errado por achar que não havia nenhum temor de Deus. Deus aqui, como é uma tradição eloísta, Deus é chamado de Elohim. Respeitar, traduzido aqui, significa temer. Um Deus ou um rei, no Oriente Antigo, reconhecê-lo como Senhor e nele confiar, obedecendo-o. O temor do Senhor exprime assim a atitude do fiel diante de Deus. Abraão vai querer explicar a razão do porquê afirmou ser Sara sua irmã. Ele, Abraão, assume a culpa pelo que afirmou. Ele vai alegar circunstâncias atenuantes ao que ele afirmava. Quando ele afirma: pensei que neste país não respeitassem, temessem a Elohim, Deus. Neste ponto, Abraão se vê envergonhado. Ele pressupõe, sem a certeza de que aquele país não se tem temor de Deus. Daí podemos também afirmar que esse temor revela um comportamento que observa as leis fundamentais humanas em relação à acolhida de estrangeiros. Abimeleque, apesar de ter agido por ignorância e não ter pretendido fazer o mal, ele é culpado, quando levou a mulher de outro homem para seu harém, embora agisse inocentemente. Assim, este ato não poderia ficar sem nenhuma forma de castigo. Versículo 12. Além do mais, era de fato minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e se tornou minha mulher. Sara era meia-irmã de Abraão, mas livre para se casar com ela. Ele era livre para se casar com ela. Vemos no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 13, entre os urrianos e hereus, influentes em Arã,
que tinham a relação entre esposa e irmã. O marido adotava legalmente sua esposa para aumentar a própria autoridade e posição do matrimônio e também do patrimônio. Abraão argumenta a Abimeleque meia-verdade para eliminar a outra metade, isto é, uma mentira patente. Sara é irmã unilateral de Abraão e sua esposa por descender da família de Abraão, por parte de pai. Compartilham o mesmo pai, Terã, embora fossem de mães diferentes. E se casaram, antes de sair de Ur dos Caldeus. Então, eles eram meio-irmãos. Então, compartilhavam a consanguinidade do pai. Isso, na época, era permitido, não implicava incesto. Versículo 13. Quando Deus, Elohim, me fez andar errante longe de minha família, eu pedi a ela: faça-me este favor em qualquer lugar em que chegarmos, diga que eu sou seu irmão. A expressão aqui usada é apenas expressão de seu constrangimento. Abraão pode até explicar como chegou a proceder daquela maneira, mas não tem como negar a sua culpa. Os pais de Abraão seguiam os deuses falsos. Abraão teria sido o primeiro a reconhecer Deus único, segundo a tradição judaica. Este Deus, Elohim, é aquele que chama Abraão a deixar a casa dos pais e a terra, dando-lhe uma missão acompanhada de bênçãos. Versículo 14. Abimeleque pegou ovelhas e bois, servos e servas, e os deu a Abraão, devolvendo também sua mulher, Sara. A resposta de Abimeleque foi rápida, reparando seu engano, embora ele seja inocente, e dá a Abraão uma forma para pagar seu erro, reparando aquilo que foi cometido. Mediante a devolução de Sara, ele procura então reparar os danos. Através deste gesto, Abimeleque revela a sua integridade. Versículo 15. Disse ainda: minha terra está aberta para você, fique onde você quiser. Abimeleque concede a Abraão passe livre em toda a sua terra, isto é, a terra de Gerara. Os presentes de Abimeleque a Abraão testemunham a responsabilidade de Abraão e Sara. Os presentes de Abimeleque a Abraão testemunham a respeitabilidade de Abraão e Sara. Abimeleque, com estes dons, reconhece sua culpa e faz de tudo para reparar a Abraão a sua culpa. Versículo 16. Depois disse a Sara: aqui estão 1000 moedas de prata para o seu irmão. Isso servirá de reparação diante de todos os seus, e ninguém pensará mal de você. O termo reparação significa cobrir os olhos, que se refere à honra de Sara. Um gesto legal, hoje desconhecido. O gesto de Abimeleque tem como fim reabilitar Sara e atestar que ela permaneceu fiel ao seu marido. Então aqui não se pode ter dúvida de que Isaque, que Sara está esperando, é filho de Abraão. Isaque não é filho de Abimeleque. Nada tem a ver, porque Abimeleque nada tem a ver com essa gravidez. Versículo 17. Abraão intercedeu junto a Deus
e Deus curou Abimeleque, sua mulher e seus servos, a fim de que pudessem ter filhos. Abimeleque quer, com gestos feitos, reabilitar a honra de Sara, como já dissemos, para que ela não seja menosprezada. Ele faz generosamente tudo o que está ao seu alcance para reparar o dano causado. Embora ele não tenha culpa nenhuma, ele faz isto pelo temor de Deus, mas isto que ele faz envergonha a Abraão. Diante do que faz Abimeleque, Abraão conhece a inocência do rei Abimeleque e suplica e intercede a Deus Elohim que retire a praga dada, de modo que eles voltem a gerar filhos. Um rei cananeu é eximido da culpa. Ele recebe uma declaração de inocência, enquanto Abraão não. Existe verdadeiro temor a Deus fora de Israel. Deus se revela um Deus compassivo. Abraão aparece na cena como mediador e profeta. Versículo 18. Isso porque Javé tornara estéreis todas as mulheres na casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. No Antigo Oriente, Deus é potência de vida e de fecundidade. Cabe a ele tornar fecundo alguém ou estéril. A culpa de Abraão pelos danos causados não vem dissimulada no texto. Porém, esta culpa não impede a bondade de Deus e Abraão é obrigado a experimentar a vergonha do fato. E mesmo que ele tenha cometido essa culpa, Abraão, ele intercede por outros. Mesmo com seus defeitos e limitações, ele ainda pode transmitir o poder misericordioso de Deus, Elohim. Esse é o nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.